Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, aula de número 4, filtros e efeitos, tá? Nesta aula vamos conhecer alguns filtros, alguns ajustes, camadas de ajustes do nosso Photoshop, tá? Primeira coisa, eu tô aqui com a minha Workspace Essentials, tá? Eu estou nas essenciais aqui, ele tá zerado. A primeira coisa que nós vamos conhecer, pessoal, são os nossos ajustes de imagem, tá? Primeira coisa, antigamente se usava muito dessa forma, eu vou mostrar para vocês e depois mostrar a versão que nós vamos estar trabalhando, tá? Aqui em imagem, no menu imagem, eu tenho aqui escrito ajustes, tá? Através desse menu ajustes, eu tenho diversos ajustes na minha imagem. Brilho, níveis, curvas, exposição, vibratilidade e por aí vai, tá? São diversas opções. Por exemplo, brilho, contraste. Ele abre esse menuzinho, eu posso ajustar o brilho e o contraste da minha imagem, tá? Outro exemplo, matiz, saturação. Através dele, eu consigo modificar a cor deste objeto, tá? De uma forma bem simples de se utilizar, aumentar a saturação, a luminosidade. Imagem, ajustes. Eu tenho aqui, por exemplo, algo que eu uso muito, que é a vibratilidade, né? Funciona como uma saturação, porém ele só mexe aqui, ó, na vibratilidade da cor, deixa a cor menos viva ou mais viva, tá? Isso que serve, por exemplo, ó, o antes e o depois. Ele dá mais vida para suas cores, tá? De uma forma menos destrutiva. Porém, todo ajuste que eu fizer aqui, através do menu, ele é o que chamamos de destrutivo. Por quê, Giovanni? Porque ele vai fazer esse ajuste em cima da sua camada sem salvar, sem nada. Por exemplo, vim aqui sem querer, eu cliquei OK, errei. Ele destruiu aqui a minha informação original, tá? É somente com Ctrl Alt Z para eu voltar à informação original. E vamos supor que você só percebeu esse erro depois de mais de 21 ajustes. Você perdeu essa informação, vai ter que refazer ou adaptar o arquivo original de novo, tá? Então, como eu soluciono isso, Giovanni? Da seguinte forma, aqui na Workspace padrão, tá? A gente está no Essenciais padrão, né? Resetado, eu tenho aqui, ó, ajustes. Através daqui, você tem exatamente os mesmos ajustes que lá no menu imagem, ajustes. Brilho, contraste, níveis, curvas, exposição, vibratilidade. Então, por exemplo, eu quero ajustar o brilho dessa imagem. Cliquei aqui, ó, ele abriu aqui para mim, em vez de abrir na tela, e eu tenho aqui o ajuste de brilho. Certo? Ah, qual que é a diferença, Giovanni? Se vocês repararem aqui, ele criou uma camada de ajuste. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e modificar. Se eu clicar duas vezes, eu consigo abrir novamente o ajuste onde ele estava e fazer o ajuste que eu queria. Tá? E caso eu queira que esse ajuste seja exibido apenas nessa camada de baixo, porque vamos supor que eu tenho aqui várias camadas, né? Deixa eu pegar aqui uma cor vermelha e passar aqui, por exemplo. Eu quero fazer uma modificação nessa cor aqui, tá? Nesse vermelho. Como eu faço isso? Eu vou usar o ajustes matiz saturação, tá? Eu consigo fazer essa modificação dessa cor. Porém, se eu fizer isso aqui assim, ó, ele está modificando também a minha maçã lá atrás, tá vendo? Tudo que está aqui embaixo é afetado. Como eu faço então para isso aqui aparecer só nessa camada? Você pode vir no seu efeito e usar esse ícone aqui, ó. Tá vendo? Esse efeito, ele vai cortar para a camada de baixo, assim, ó. Vendo? Ele ficou com esse íconezinho aqui e agora ele está sendo exibido apenas aqui. Não afeta a minha maçã. Se eu vier aqui agora e ajustar, ó, a maçã ela não muda de cor. Certo? Isso é um princípio do que chamamos de edição não destrutiva. Fazendo a sua composição dessa forma, eu quero fazer ajustes aqui, através desse tipo de edição, você pode a qualquer momento vir aqui ajustar e a sua informação original ela sempre vai estar ali. Ela nunca vai se perder, você nunca vai apagar, mexer sem querer, estragar a sua imagem, ter que refazer. Tá? Então, sempre que você for fazer algum ajuste, por exemplo, os principais, brilho, contraste, vibratilidade,
matiz, saturação. Esses são os principais que você vai usar no começo, tá? Lição de casa. A melhor forma de você entender esses ajustes não é eu vindo aqui mostrando tudo para vocês e vocês têm uma carga gigantesca de informação. A melhor forma é clica em uma camada, tá? Por exemplo, brilho, contraste, mova isso daqui para você ver o que está acontecendo na imagem. Faça isso, tá? Aqui em automático, ele já vai pegar para mim, ele vai ver a informação que tem aqui embaixo e ele vai me dar um tom automático com base nisso, tá? Olha lá, ele já deu uma melhorada com base na informação que eu tinha ali embaixo. Ele tirou esse esbranquiçado. Então, façam isso. Eu posso vir aqui depois excluir essa camada se eu quiser. Vir em ajustes, ó. Níveis. Como que eu uso níveis, Giovanni? Ele também vai funcionar como um ajuste de brilho. Porém, tá vendo esse gráfico? Ele está me dizendo onde eu tenho informação. E existem duas coisas que a gente quer remover. Esses pedaços aqui, tá vendo? Sem nenhuma informação, como tem aqui. E esses pedaços com a informação estourada, ó. Tá vendo? Como eu faço isso? Esse aqui é um jeito básico, tá, pessoal? De editar com níveis. Você pode vir aqui, ó, e tirar essas imperfeições, ó. Tá vendo? Eu tô arrastando aqui, ó, ele vai mexendo nas cores. Então eu quero tirar esse buraco sem informação. Eu vou vir aqui e ajustar. Tá vendo? Eu posso ir até o comecinho aqui das informações, ó. E a mesma coisa aqui. Eu vou tirar aqui esse estourado de branco. Vamos ver o antes e depois, ó. Antes, depois. Antes, depois. Ah, eu quero clarear ou escurecer a imagem. Agora você vem no do meio, os tons médios. Você pode, ó, arrastando para cá escurecer, arrastando para cá clarear, tá? Então fica a seu critério. Essa é uma forma básica, tá, de usar níveis. Em cursos e módulos mais avançados, posteriormente eu devo trazer um Photoshop intermediário e depois um avançado. A gente vai se aprofundando, mas para você começar a fazer os seus ajustes de imagem, você pode usar níveis dessa forma. Eu quero que exiba isso aqui só na camada de baixo. Como é que eu faço? Onde que eu clico? Aqui, ó. Certo? Nesse ícone. Bom, é a forma mais simples de se trabalhar com esses ajustes, certo? Vou apagar e então o dever de casa de vocês é isso, testar todos os ajustes e ver como eles se comportam. Ajustes recomendados: brilho, contraste, níveis, vibratilidade, matiz, saturação e equilíbrio de cores, tá? A equilíbrio de cores, você pode, por exemplo, eu quero tirar um pouco desse esverdeado. Eu vou vir aqui, eu sei que o verde ele tá junto aqui com o magenta. Então eu vou tirar um pouquinho verde, ó, e adicionando magenta. Reparem ali no resultado. Tá vendo, ó? Ele sempre vai modificando desse jeito. Tirar um pouquinho, eu quero colocar um pouco mais de vermelho, ó. Tá vendo? São ajustes que você pode ir fazendo, ó, e vão modificando as suas cores, vai dando, trabalhando o equilíbrio delas, tá? Então façam esses testes, porque nos módulos de criação na prática, eu vou estar sempre utilizando algum ajuste e é importante que você saiba da existência de cada um deles, tá? E esses recomendados. Não vou falar sobre os outros aqui, porque são muito situacionais. São outros ajustes que a gente usa em casos muito específicos. Porém, esses, brilho, níveis, vibratilidade, matiz, saturação e equilíbrio de cores, você vai usar muito. Mas você vai usar muito nas suas composições, tá? Então, principalmente esses que eu mostrei, criem. Agora, um outro tipo de camada de ajuste que você vai encontrar. Tá vendo aqui embaixo que eu tenho esse íconezinho com essa bolinha com a divisão no meio? Aqui eu também tenho os mesmos ajustes, tá? Eles vão funcionar da mesma forma. Se eu ver aqui, por exemplo, vibratilidade, ó, ele fez a mesma coisa que aquele atalho, tá? A diferença é que aqui nós temos esses 3 ajustes aqui que não tem em outro lugar, tá? Você vai encontrar eles aqui, que é cor sólida, em que ele cria para mim, ó, uma camada em cima com uma cor que eu posso a qualquer momento vir aqui e editá-la, tá? Clicando 2 vezes, eu posso vir aqui e modificar essa cor. Isso daqui você vai usar bastante. Por exemplo, se você tiver uma seleção feita, vou pegar aqui a varinha mágica, vou clicar aqui no fundo. Se eu vier aqui agora e clicar em cor sólida, ó, ele já vai criar para mim, ó, tá vendo? Dentro já
dessa cor, dessa seleção que eu fiz. E aí a qualquer momento eu posso vir aqui e editar, olha, que legal isso daqui para você usar nas suas composições, tá? Você pode, por exemplo, selecionar uma área da maçã, vir aqui criar uma camada de cor, mudar a mesclagem dela, tá? Isso é bem útil, você vai usar também bastante nas suas composições, tá? Outro tipo de camada que a gente pode criar, vou clicar aqui ó, e arrastar até a lixeira, posso criar aqui, é degradê. Isso daqui eu vou usar muito, mas muito nas aulas de criação, na prática, tá? Então eu tenho aqui, ó, dessa forma eu criei aqui um gradiente. Clicando nessa setinha eu posso escolher entre os gradientes que o Photoshop já me dá, tá vendo? Caso você baixe alguns gradientes novos, eles vão aparecer nessa lista, você vai inserir eles nessa lista, tá? E aqui tem vários gradientes que você vai salvando, ó. Como que eu edito, Giovanni? Clicando 2 vezes aqui, ó. Tá vendo? Perdão, não precisa clicar 2 nessa versão, tá? Se o seu não abrir com um clique, clica 2 vezes aqui, ó. Tá vendo? E agora, tá vendo esses tracinhos, esses quadradinhos aqui embaixo? Clica 2 vezes neles. Aí você consegue editar. Vou clicar 2 vezes nesse. Tá vendo? Essa é uma forma básica. Clicando no quadradinho de cima, você pode editar a opacidade. Tá vendo? Caso eu queira, por exemplo, do transparente para uma determinada cor, tá? Isso é muito situacional também. Porém, cheguei no resultado na cor que eu quero, né? Por exemplo, eu quero aqui um amarelinho. Vou vir aqui, eu cliquei 2 vezes. Agora eu ajusto a cor para amarelinho. Vou dar OK, tá? Se eu quiser salvar, eu clico aqui em novo. Ele vai salvar para mim, ó, esse padrão. Clique em OK. Aqui no estilo, eu posso mudar o estilo desse degradê, ó, usando, por exemplo, radial, é o que eu mais utilizo. Aí existem outros padrões mais situacionais, porém, o mais importante, o mais útil é o radial. Vou mexer aqui na escala, ó. Tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir essa escala. Isso aqui a gente vai usar muito para poder criar os fundos das nossas composições, tá? Lá no seu curso, nas aulas, nos módulos padrões, você vai ter um módulo de criação na prática, onde você vai usar bastante isso daqui. Pronto, tenho aqui, por exemplo, vou jogar aqui a camada para baixo de tudo, ó. Tá? Se a sua camada ela tiver assim, com esse cadeado bloqueado, você pode clicar nele uma vez e ele vai desbloquear, tá? Para você poder ajustar. Agora eu vou vir aqui com a varinha mágica, vou selecionar esse fundo, vou apagar usando o Delete. Olha só, tirar a seleção com Ctrl D. Olha só o que eu criei. Eu criei aqui no fundo um degradê, ó. Tá vendo? Eu vou aumentar um pouquinho a escala. Tá vendo? Como ele fica um tipo diferente de fundo, é um tipo diferente de criativo. É assim que a gente usa essas camadas. Existe também a camada de padrão, tá? Você pode estar selecionando um entre vários padrões que são disponibilizados no Photoshop. Isso aqui é mais difícil da gente usar, tá? Também é um estilo muito situacional, ó. Cliquei aqui, selecionei um padrão de água, vou colocar em uma mesclagem sobrepor, juntei esse com um degradê, eu já criei uma textura para o meu fundo. Isso aqui é bem legal também, tá? Mas é mais situacional, a gente usa pouco. Ó, vou diminuir um pouquinho a opacidade, ó. Tá vendo? Eu criei uma textura no meu fundo, tá? Nas aulas de princípios de design do seu curso, você vai encontrar a utilização desse tipo de coisa para criar a repetição, tá? Ou padronagem. Você vai aplicar um padrão ao longo da sua composição. Então existem essas camadas, nas aulas práticas a gente usa bastante também, tá? Outra coisa que eu quero só rever aqui com vocês são os nossos estilos de camada. Clicando 2 vezes sobre uma camada, você vai abrir esse menu de estilos de camada, tá? Aqui fica uma lição para vocês explorar cada menu desse. Ficaria um curso muito extenso no Photoshop, essencial eu abordar cada um. Porém, recomendações que vocês vão usar bastante. Sobreposição de cor, nunca clica no quadradinho, tá? Clique sempre no nome para ele modificar aqui na lateral para as configurações desse efeito. Ó, sobreposição de cor, eu posso vir aqui e selecionar uma determinada cor, tá? Para minha camada, ele vai pintar a camada inteira, lembrando que ela tem um fundo transparente agora, então ele não vai pegar na transparência, só onde tem informação, tá? E ele vai substituir por aquela cor. Eu posso, por exemplo, vir aqui agora na mesclagem, ó, e mudar a minha mesclagem, tá? Assim criando um efeito diferente na coloração da minha imagem, tá? Colocar um pouquinho de verde, tá vendo? É assim que você vai tá
aplicando efeitos de camada. Para tirar efeito, é só vir aqui desmarcar, tá? Outro que a gente vai usar bastante, sobreposição de degradê. É a mesma coisa do degradê, porém ele vai criar informação dentro da camada, tá? Vir aqui, por exemplo, ó, aplicar esse degradê, mudar ele para radial, aumentar ou diminuir a escala. Quando você está com o efeito selecionado aqui, você pode arrastar ele assim, ó, alguns efeitos te dão essa disponibilidade, tá? Você também vai usar bastante sobreposição. Então, sobreposição de cor, sobreposição de degradê. E agora a gente vai ver aqui brilho externo, tá? Cliquei no efeito, ó, muda a mesclagem, por exemplo, para normal, joga a opacidade bem alta e deixa eu colocar uma cor que destaque mais, um vermelho. Tá vendo? Ele vai criar esse brilho. Aqui embaixo, em elementos, você pode aumentar o tamanho e a expansão desse brilho e criar efeitos, por exemplo, de neon, né? Modificando aqui a mesclagem dele, ó, por exemplo, para divisão, você vai criar um brilho mais suave, tá vendo? Ou você pode deixar mesmo no normal e diminuir a opacidade também. Tudo vai depender do efeito que você quer criar, tá? Você vai usar bastante esse efeito também. E o mais popular, sombra projetada. Clicando aqui, ó, você pode criar uma sombra, tá vendo? Ó, na tela eu consigo arrastar e aqui você consegue ajustar a opacidade dessa sombra. Sempre verifique o modo de mesclagem, tá? Se tá ou normal ou multiplicação, porque às vezes acontece de ele estar assim, você tá aumentando aqui e não tá mudando nada. Por que que não tá mudando? Porque a mesclagem não tá ajudando você nesse ponto, tá? É uma mesclagem que as cores que você está utilizando estão sendo ignoradas. Basicamente isso. É só você vir pôr no normal e procurar trabalhar isso aqui com calma. Distância, tá vendo da minha sombra? O ângulo da minha sombra, tamanho, tudo isso você pode ajustar por aqui, né? Ou clicando e arrastando aqui você consegue ajustar a minha posição delas, ó. Tá vendo? Para criar uma sombra. Esses são os principais efeitos. O dever de casa, testar cada um deles, tá bom? Experimentem numa composição, tá? Para vocês verem como esses efeitos se comportam. Não tem jeito melhor do que vocês vir aqui, clicar e experimentar, tá bom? Então é isso que fazem os nossos estilos de camada. Nas criações na prática vamos usar bastante, vocês já sabem do que se trata. Basta vir numa camada e clicar 2 vezes nela, você vai abrir estilo de camada, tá? É isso, estilos de camada. Outra opção muito bacana que nós temos no Photoshop são os nossos filtros. Você vai encontrar eles aqui em cima no menu Filtros. Clicando aqui, eu posso ver diversos filtros aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, filtro 3D, desfoque, distorção, estilização. É muita coisa. Aqui em desfoque, existe o desfoque de movimento, tá? É um dos filtros que eu mais utilizo para dar a sensação de que está se movimentando. Aqui parece que a maçã está caindo, tá vendo? Eu posso ajustar o ângulo e a distância, tá vendo? Que muda a intensidade desse filtro, certo? Então eu tenho a impressão de que a maçã está caindo. É muito comum usar isso aqui em peças para mídias sociais, né? A gente deixa às vezes isso aqui, ó, deixa eu dar um OK, nos cantos, né, dando a impressão de que ela está caindo e a arte acontecendo ali no centro, tá? Vou aqui reverter com Ctrl Alt Z. Vou voltar aqui nos filtros. E o outro filtro que a gente mais utiliza, lembrando esse foi de movimento, tá? É o desfoque gaussiano. Esse aqui é aquele desfoque comum, tá? Desfoque de lente, tá, pessoal? Ó, você pode ajustar a intensidade dele. Então experimentem principalmente esses dois filtros de desfoque. Existem outros menos utilizados, tá? Raramente eu uso qualquer outra coisa aqui, porém é legal vocês saberem que existe. Tá? Por exemplo, nós temos aqui um filtro de renderização, e a renderização ela funciona da seguinte forma: ele vai criar algo que não existe na imagem. Por exemplo, se você tem uma placa de vídeo no seu computador, você consegue abrir esse chama, né? Você vai criar basicamente um caminho, tá? Usando a ferramenta caneta, e aí você vem filtro, renderização, chama. Ele vai criar aqui basicamente um fogo, ó. Tá vendo? Você pode ajustar a altura das chamas, a largura, o ângulo delas, ó. Você pode estar mexendo, tá? O intervalo, que é
a quantidade de vezes que basicamente que vai se repetir, ó, tá vendo? Então você consegue mexer na qualidade. Só que, pessoal, isso daqui você precisa ter uma placa de vídeo, tá? Para funcionar. Não vai funcionar se o seu computador não tiver uma placa de vídeo. E com isso você consegue estar criando, ó, um efeito de fogo, tá? Nas suas peças. Ele já cria por padrão, né? Outro filtro de renderização que eu utilizo bastante nas minhas composições é aqui em renderização, efeitos de iluminação, tá? E reflexo de flash. Reflexo de flash, basicamente, você vai escolher um ponto, ó, ele vai criar como se fosse aquele reflexo de luz na lente, sabe? Tá vendo como é que é? Vou colocar aqui para vocês verem com Ctrl F, ó. Para vocês estarem vendo antes e depois, perdão. Tá no Ctrl F, perdão, Ctrl Z. Ó. Antes e depois, tá? Assim você consegue refazer e desfazer, refazer e desfazer. Filtro, renderização, efeitos de iluminação. Esse é um filtro um pouco mais raro de ser utilizado. Vou dar OK aqui. Porém, às vezes a gente usa também, principalmente no fundo, tá? Para criar uma iluminação artificial nessa peça. Eu já utilizei bastante isso no passado. Aqui eu tenho ajustes nessa luz, por exemplo, a cor, a intensidade desse brilho. Tá vendo? O reflexo dessa luz, né? É tom metálico, cor ambiente, ó. Certo? Isso aqui é mais raro, mas acontece, tá, pessoal? A gente acaba utilizando, ó, a intensidade desse brilho. Eu posso ajustar. Tá vendo? Se eu clicar aqui na linha, no efeito, eu consigo mover, tá? Então, é um efeito mais específico, né? Mas eventualmente a gente vai utilizar ele também. Bom, é isso, os nossos filtros, tá? Existe um outro filtro que a gente usa bastante, só que nessa aula eu não vou aplicar ele com muito detalhe, porque vocês vão conhecer ele de fato lá nas aulas práticas, que é o nosso filtro do Camera Raw. Tá? Basicamente, pessoal, esse filtro do Camera Raw, ele é uma pós-produção fotográfica, né? Quem trabalha com fotografia deve mexer com uma ferramenta chamada Lightroom, que basicamente é uma versão mais completa desse filtro, tá? Nele você tem uma série de ajustes como exposição, contraste, tá? Realces, sombras, textura, tá vendo? Claridade. A gente vai conhecer isso daqui nas aulas na prática, porque não faz muito sentido eu abordar com vocês nesse ponto, mas já é interessante vocês saberem que isso existe, ó. Eu consigo ajustar a qualidade da minha fotografia. Olha como eu já transformei essa imagem, Ctrl Z para a gente ver antes e depois, ó, apenas aplicando o filtro do Camera Raw. Isso aqui a gente vai usar em praticamente todas as peças de mídia online que forem criadas, tá? A pós-produção ela faz muita diferença. Agora aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu posso deixar dessa forma, vir aqui, pegar um pincel, usar aquele conhecimento que eu tenho de pincel, ó, e criar uma sombra artificial sem precisar usar estilos de camada, ó. Tá vendo? Agora eu posso também apertar aqui para criar uma nova camada, colocar essa camada em cima da minha maçã, tá? Eu quero que esse conteúdo apareça só na de baixo. Aqui eu não tenho acesso àquele íconezinho, mas eu posso segurar a tecla Alt, vir entre as duas camadas, ó, ele aparece. E aí eu clico. Então tudo que eu fizer aqui vai aparecer aqui. Aí eu posso vir aqui agora, ó, e aplicar uma sombrinha aqui embaixo, modificar, ó. Tá vendo? Vamos ver antes e depois disso, ó. Antes e depois. Tá vendo? Então, pessoal, assim que a gente trabalha com as nossas camadas e os nossos filtros em paralelo para estar compondo, tá? Agora, vamos supor que eu quero redimensionar essa maçã. Eu quero mudar o tamanho dela. Pode ser, agora vem um detalhe, que o seu Photoshop esteja com essa... Tá vendo aqui em cima? Eu estou com a ferramenta Mover. Eu tenho duas caixinhas aqui. Pode ser que o seu Photoshop tenha isso aqui marcado, tá? Se outra pessoa acessou, ou se vem uma outra configuração salva, isso aqui vai ter um comportamento um pouco diferente. Essa caixinha mostrar, aí tem essa palavra abreviada, que basicamente é controles de transformação, tá? Você pode habilitar ele ali, ó,
E aí você consegue fazer esse tipo de ajuste com a ferramenta mover. Tá vendo? Ó. Ele sempre vai exibir aquilo que está selecionado, sempre vai aparecer esta caixa. Eu costumo deixar isso desmarcado, tá? Para não ficar exibindo aquele quadrado. E como que eu enxergo, então? Como que eu acesso essas informações? Através do atalho Ctrl e T. Tá vendo? Ele abre para mim dessa forma. E aí eu posso ajustar isso como eu quiser. Lembrando, segurando o Shift, proporcional. Se eu soltar o Shift, ele distorce o meu objeto, tá bom? Apertando o ESC para voltar. Então, eu sempre posso trabalhar dessa forma, mas você trabalha como você quiser. Se você quiser sempre exibir a camada que está selecionada, pode deixar, ou se você não quiser, você pode usar o Ctrl T. Aí com isso você consegue redimensionar, tá? E arrastar aqui, óbvio, para onde você quiser. Certo, pessoal? Esses são os controles de transformação, filtros, estilos de camada e camadas de ajuste, tá? Selecionando uma ou mais camadas, vamos dizer aqui e aqui, habilita para mim também aqui em cima, principalmente, ó, os nossos alinhamentos. Eu tenho aqui alinhamento central, alinhamento, tá vendo que a sombra está mudando de posição? Ele vai alinhar os dois objetos, tá? Por exemplo, se eu quiser um alinhamento dessa forma, isso aqui você vai usar bastante também nas suas composições, tá? Esses alinhamentos. Por exemplo, selecionar todos os textos que estão aqui e alinhar pelo centro, para criar o que a gente chama o princípio do alinhamento no design gráfico. Então, tudo isso você vai conseguir através das suas camadas, tá? Trabalhando certinho, trabalhando bonitinho com as suas camadas. Exercícios. Revejam essa aula com calma e tentem criar uma composição parecida com esse resultado final que você está vendo aqui, tá? Você pode encontrar uma imagem de maçã, de laranja, qualquer uma, porém, apliquem um filtro nela para não usar o original. Tentem criar essa sombrazinha artificialzinha só com pincel. Não precisa ficar perfeito, tá? Só para vocês usarem com certa maestria essas camadas e o vínculo aqui de uma camada com a outra, tá? Se eu quiser tirar essa visualização, é só segurar o Alt novamente, ó. Tá vendo? Exibe só dentro dela, exibe fora. Exibe só dentro dela, exibe fora. Façam esses testes, tá, pessoal? É muito importante que você entenda essa aula. Se eu não me fiz entender, deixa aqui nos comentários que eu vou estar explicando, de repente fazendo uma aula de tira dúvidas, ou refazer essa aula também, porque eu não quero deixar dificuldades nesse ponto, porque lá nas aulas de criação na prática nós vamos usar, tá? Vamos usar bastante cada um desses efeitos, cada uma dessas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, tá? É com elas que a gente vai fazer todas as nossas criações na prática. Então, é isso que eu tinha para ensinar para vocês nessa aula. Camadas de ajuste, tá? Estilos de camada, perdão, camadas de ajuste aqui, ó. Tá? Estilos de camada, clicando duas vezes. Filtros, aqui no menu, filtro, tá? E a nossa transformação, que é Ctrl T. Ou, caso o seu Photoshop já tenha com essa caixinha habilitada, ele já vai ter ali, tá? Para você ver e redimensionar. É isso, pessoal, que eu tinha para vocês nessa aula. Lembrando que o curso é de Photoshop essencial. Então, com o tempo, vocês vão encontrar mais ferramentas úteis, vocês vão desenvolver novas opções em cada ferramenta, né? O que eu estou ensinando para vocês é o essencial para que você consiga acompanhar totalmente as aulas de criação na prática, tá? Caso você tenha chegado aqui com zero conhecimento de Photoshop. É isso que eu tinha para explicar para vocês nessa aula. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre as ferramentas de texto, tá? Então é muito importante que você pratique o conteúdo que você viu até aqui, que você conheça, entenda as ferramentas que você conheceu até aqui, tá? Para que na próxima aula possamos juntos estudar mais agora as ferramentas de texto. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu feedback e a sua avaliação aqui embaixo desta aula. Coloque a quantidade de estrelas para eu saber se a aula foi boa, se não foi, se precisa melhorar. E coloca também a descrição do seu feedback, tá? É isso. Muito obrigado e até a próxima aula.